O tempo pode passar, a idade pode chegar, mas pode dar glória, porque o que Deus te prometeu não vai cair por terra. Não foi isso que a irmã cantou aqui agora? Oh, glórias a Jesus. E Deus, irmãos, quando Deus vai chamar Abraão no capítulo de número 12, me perdoa a minha linha rasa de raciocínio, a palavra é muito profunda, a minha mente é muito rasa, mas você vai entender o que eu quero dizer. Deus, quando chega no capítulo 12, Deus não bate palma, não toca campainha, não pede licença, não dá a paz do Senhor. Deus chega chegando. Deus chega no capítulo 12 na tenda de Abraão e fala mais ou menos assim: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para a banda que está a terra, vem comigo que eu vou te levar lá. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Ele aceita o desafio e ele começa a caminhar com Deus. E por causa do horário eu saio do capítulo 12 e vou para o 23. No capítulo de número 23 a Bíblia vai dizer que Sara morre. Agora eu entro no 24 com um senhor de 140 anos, viúvo, milionário, detentor de um patrimônio incalculável, detentor de uma promessa espiritual de uma envergadura que a nossa mente nunca vai alcançar. Eu pego um homem desses, viúvo, 140 anos, e pai de um solteirão de 40 anos precisando casar. Nota de rodapé para alguém aqui: ainda há esperança. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Quem que Abraão chama? Eliezer. Eliezer é o mordomo da casa. Volte aqui. Eliezer é o mordomo da casa. Aquele que lá por meados do capítulo 15, Abraão acha que é ele que vai ser o detentor da promessa. Abraão chama ele e diz assim: Eliezer, começa um diálogo. Me permita parafrasear. Se você prestou atenção na leitura, tu vai entender minha linha de raciocínio. Ele chama Eliezer e começa um diálogo mais ou menos assim: Eliezer, vem cá. Coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, que eu quero fazer quero que você me faça um juramento para mim adiante do meu Deus. Eliezer olhou e falou: espera aí. Eu posso até colocar a mão debaixo da tua coxa. Eu posso até lhe fazer uma promessa. Mas antes de eu fazer a promessa, eu preciso saber o que eu tenho que prometer. Mas por que você está com medo de prometer, ô Eliezer? Porque eu não posso fazer para este homem qualquer promessa. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o pai da fé. Esse homem é o amigo de Deus. Oh, glória. Ele e o Deus dele é assim, ó. E eu não posso prometer uma coisa que eu não vou cumprir, porque senão eu vou quebrar princípio. Sabe o que é isso, irmãos? É respeitar a liderança. Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir, não precisa da glória não, só da glória quem quer. Mas a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu posso não gostar, eu posso não querer, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Porque Deus não quebra princípio, quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. O que tem de gente com bênçãos retida porque toca onde Deus não convidou para tocar, a melhor coisa é obedecer, ver o céu se abrir e um milagre acontecer. Obedeça. Alabaxori calamamai. Ô Abraão, se você falar o que eu tenho que prometer, eu vou ver, porque se eu puder, eu faço a promessa. Eu quero que, primeira coisa, Eliezer, eu quero que você não deixe meu filho se casar com uma cananeia. Eliezer disse: eu consigo. Se eu pegar teu filho paquerando uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço no meio dos dois, mas não deixa oficializar nada. E o que mais? Eu quero que você vá lá na terra do meu pai, do meio da minha parentela, da onde Deus me chamou, e é de lá que você vai escolher uma esposa para o meu filho Isaac. Eliezer disse: não, isso aí eu também consigo. Aí Eliezer faz uma pergunta aqui: só tem uma coisa, Abraão, eu vou lá e procuro a moça e acho a moça. Mas e se na hora de eu voltar a moça não quiser vir comigo? Eu volto aqui, pego o teu filho e faço o teu filho voltar para lá? Abraão diz: não faça isso. O Deus que me tirou de lá e me colocou aqui, falou que aqui é a terra que ele vai dar para a minha geração. Então não faça meu filho voltar lá. Porque não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Me permita eu falar algo aqui, irmão, porque hoje estão pregando um evangelho tão barato que parece que é Jesus que tem que ficar correndo atrás dos outros para os outros aceitar ele. Mas eu fico com o que ele diz: quem quiser vir após mim, não sou eu que vou não, é você que vem. Toma a tua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e segue-me. Eu sei que, eu vou abrir meu coração aqui. Eu sei que o horário do apelo é um horário de guerra, eu sei disso. Mas com todo respeito, eu tenho um repúdio, irmãos, de quando nós estamos fazendo um apelo, você vê que a pessoa está olhando, precisa de Jesus, aí alguém chega lá e fala assim: você não quer ir? Faz assim, ó. Aquilo me dá um furniquito, irmão. Jesus é coisa tão boa para a pessoa ficar fazendo cara de desdém, como se Jesus precisasse dele. Quer subir?
Quer ir no dia do arrebatamento? Tem que ter o nome escrito. Se aceitar, o nome é escrito no livro da vida. Senão, não. Não sou eu, não é ele que tem que correr atrás de mim. Sou eu que tenho que correr atrás dele. Final de feira em São Paulo, não sei se aqui tem feira de rua, mas lá em São Paulo, final de feira, se você for no começo da feira, uma manga custa R$10. Vai meio-dia para tu ver quanto custa a manga. 3 mangas por R$10. Por que no começo da feira uma por 10 e no fim é 3 por 10? Porque final de feira está amadurecendo e vai apodrecer. Feirante quer queimar para mandar embora. Nós não quer queimar Jesus, não. Nós quer ficar com Jesus. Você pode dar um glória por esta palavra? Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Se você for lá, Eliezer, achar a moça, e a moça não quiser, você está livre do juramento. Eliezer diz, não, então agora eu prometo. Coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz o juramento, arranca a mão e ele vai começar a se preparar para a viagem. Primeira coisa que a Bíblia diz que nós vemos aqui nessa noite que ele vai fazer é pegar 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Quantos camelos ele pegou? Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Quantos camelos? 10 na Bíblia fala da plenitude que Deus quer me usar. Seguro glória. Deus quer nos usar com plenitude. Mas para Ele me usar com plenitude, a minha ferramenta tem que estar afiada. E vou dar uma notícia, nem a ferramenta é nossa. Quem dá a ferramenta é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Quer pregar? Vai estudar. Quer cantar? Vai ensaiar. Quer ter poder de Deus na vida? Vai orar e jejuar. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. É fácil eu ver gente no mistério e querer entrar no mistério também. Papagaio copia, mas ter o mistério de Deus é só para quem busca. É só para quem tem ferramenta afiada. Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas que acontece. Mas eu tenho pavor quando a gente olha no culto para quem canta e diz assim: irmã, irmão, dá para cantar um hino? A pessoa diz: não dá para cantar hoje, não? Não está bem? Não, bem eu estou, mas o senhor não avisou. Continua assim que você vai longe. Mas precisa avisar? E se eu ensaiar e não tiver oportunidade? Vou ensaiar à toa? E quem diz que é à toa? Quem dá a ferramenta é Deus, quem afia é você. Vem ensaiado. E se eu não cantar, guarda no óleo. E quando a oportunidade vir, tu dá um tiro de glória e deixa o nome de Jesus ser glorificado. Ou tu acha que Davi se preparou para lutar com o gigante na hora da guerra? Não, senhor. Kevin Corner diz que quando ele entra na tenda de Saul, Saul pergunta para ele: o que você sabe fazer? Cantar, tocar, compor, pastorear e dar pedrada. Pega o texto. Mas você vai assim? Não, para ele eu não canto, para ele eu não toco, para ele eu não componho, nem vou compor nada e nem pastorear. Para ele só sobrou pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Se a tua ferramenta estiver afiada, o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus vai te usar com plenitude. Aleluia. Ele pega 10 camelos, se prepara para a viagem. E ele pega, a Bíblia diz que a fortuna de Abraão está na sua mão. Ele é o ministro da fazenda do patrimônio de Abraão. Só que ele coloca na mala tudo que uma noiva precisa de adorno para o dia do casamento. Ele abre a mala, pega toda a preparação para adorno de uma noiva em ouro. Coloca na mala, monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem? Diga comigo, 30. Ele chega na terra de onde saiu Abraão no capítulo 12. E ele chega na boca da entrada da cidade. E a pergunta é: o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Se estivesse lá, eu ia perguntar: irmão Eliezer, você sabe o que é para fazer? Sei. O que? Procurar uma noiva para Isaac. E como é que você vai fazer isso? Isso é que eu não sei. Eu sei o que é para fazer, mas eu não sei como fazer. Então a pergunta e a resposta são: o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? A Bíblia diz que ele desce na fonte, e a primeira coisa que ele faz: desce na fonte, segundo vai orar. Mistério. Veja o texto, irmão. A Bíblia diz que até os camelos ele colocou de joelho. Ô irmão Eliezer, camelo não ora, mas ajoelha. E quem precisa de resposta tem que descer. Vamos descer. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, este homem vai fazer uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia pode registrar. Eu estou falando de desafio. Oração de desafio. Esse homem vai fazer. Preste atenção no texto que esse homem vai pedir para Deus quebrar uma cultura. Você sabe o que é quebrar uma cultura de um povo, irmãos?
Não é fácil quebrar cultura nem dentro do país. Eu fui pregar numa escola bíblica no Pernambuco, e café da manhã para mim é um pãozinho com manteiga, um cafezinho preto, ou no máximo um cafezinho preto com um pouquinho de leite. Esse é o café meu. Cheguei de manhã no refeitório do hotel, os irmãos de Pernambuco: cuscuz, frango cozido, batata doce e uma jarra de café com leite. E eu que era o esquisito. Estão filmando? Deus abençoe os irmãos de Pernambuco. O irmão olhou para mim e falou: o senhor come só isso? Aí eu falei: e o senhor tudo isso? Ele diz: por isso que a gente tem que sair do Nordeste e construir São Paulo, que os paulistas não aguentam nada. É por causa disso aí, ó. Ainda tomei um choque ainda, irmãos. A pergunta é: quem quebra a cultura do café da manhã? Estou falando uma coisa simples, mas Deus me deu a oportunidade de pisar num país saudita. Vamos falar de nação agora. E nós estávamos debaixo de um sol quente, achamos um abrigo na frente de um comércio, e de repente vimos uma geladeira de sorvete. Aí o irmão que estava comigo falou: pastor, olha lá, um sorvete, vamos tomar um sorvete? Eu falei: rapaz, é de Deus, vamos tomar agora. Ele falou: não, mas primeiro nós temos que saber se pode. Eu falei: mas pode por quê? Nosso ônibus está ali, ninguém chegou, a sorveteria está ali, é só comprar e tomar. Ele falou: não, não pode não. Aí nisso o guia veio chegando, ele falou assim para o guia: hoje nós podemos tomar um sorvete aqui? O guia falou: pode, fica à vontade. Aqui pode. Aquilo me intrigou. Eu falei para o guia: senhor, desculpa da pergunta, mas por que o senhor disse aqui pode? Ele disse: porque hoje é sexta-feira, é o dia do Ramadã. É um dia sagrado para o muçulmano. Se o senhor tomar um sorvete num país conservador ao extremo, tu perde a mão e lá se não tu perder a vida. Isso é cultura. Mas por que aqui pode? Porque aqui é um pedaço turístico. E porque é turístico, o senhor turista pode. Quem é daqui não pode. Isso é cultura. A pergunta é: quem quebra a cultura de um povo? Quem é que quebra? O que Eliezer vai orar aqui é uma oração de desafio, porque no meio da oração ele pede sinais. E ele vai pedir pelo menos 5 sinais. Ele está dizendo: Deus, não deixa eu errar. Não deixa eu errar, porque eu estou com uma responsabilidade tamanha. Eu estou aqui para escolher quem vai ser a nora do meu Senhor, que vai dar continuidade na aliança que o Senhor fez com ele. O peso desse homem era gigante. Abraão estava preocupado com quem o filho ia casar. E por que Abraão estava preocupado com quem ia casar com o filho? Abraão queria nome? Abraão queria dinheiro? Abraão era detentor de um patrimônio incalculável. Abraão, nome e título melhor que o dele não tinha. Se Abraão tivesse uma credencial igual a nossa, na frente já está escrito assim, ó: Abraão, embaixo, amigo de Deus, e atrás, pai da fé. Então, na verdade, ele não está atrás de nome e título. Ele está preocupado com quem que vai entrar na geração dele. Porque Abraão sabia que uma pessoa errada no meio da casa dele poderia romper a aliança que Deus tinha feito com ele. Eu vim dar uma notícia: você sabia que uma pessoa errada no meio da tua casa pode te trazer um prejuízo incalculável? Você sabia que uma pessoa errada não é porque canta que é teu, não é porque prega que é teu. Você sabia que uma pessoa errada pode romper o que Deus tem contigo? Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra liberar para você o seguinte: nada e nem ninguém vai entrar no meio da tua casa para atrapalhar o que Deus tem no meio. Eita! Não, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem sabe você diz: pastor, mas o senhor chegou tarde, porque já está dentro da família. Eu vou continuar profetizando. Deus vai pegar, tratar, mudar, mas a obra de Deus não vai ser rompida. Eu sou pai de um casal de adolescentes. O João, meu filho, tem 16 anos e a Sara tem 13. Se Jesus voltar agora, minha preocupação como pai acaba aqui agora. Mas enquanto Jesus não volta, pastor, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela anda. Confesso que não oro tanto pelo genro, mas oro também um pouco pelo genro. Por quê, pastor? Porque eu não quero que ninguém da minha casa entre na casa dos outros para servir de impedimento. Mas eu também não quero que ninguém de fora venha barrar o que Deus tem no meio da minha vida, e no meio da minha família, e vou adiante, no meio da minha geração. Eu quero liberar uma palavra. O diabo está lutando contra as famílias e a igreja para romper a aliança que Deus tem feito com você e a tua geração. Mas debaixo da autoridade desta palavra eu profetizo: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a bênção de Deus não cai por terra no meio da tua casa. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Agora, olha a responsabilidade desse homem. Eliezer, você está aqui para quê? Procurar uma nora para o meu senhor Abraão. Esse homem vai pedir para Deus sinais na oração. Parafraseando a oração dele, ele estava dizendo o seguinte: Deus, me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu senhor.
E eu, na minha linha rasa, linha de raciocínio, eu enxergo pelo menos 5 sinais que ele pede no texto. Ele está dizendo assim: Senhor, que ela desça na fonte, que ela traga o cântaro, e que ela encha o cântaro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque paz, meus irmãos. Tem gente que vem na fonte, traz o cântaro e volta com o cântaro vazio. Mas eu vou dar uma notícia: só vai sair vazio quem quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte hoje aqui. E não é porque eu estou pregando não, da hora que eu cheguei no estacionamento da igreja, nós já estamos ouvindo a glória de Deus ser derramada aqui. Com todo respeito, irmão, entrar num ambiente como esse e sair do jeito que entrou, tem que ser muito ruim mesmo. Porque se veio para encher, se encha nesta noite. Calamamai Labachora, Lacantécia. Eu levantei 2 horas da manhã, saí de casa 3 horas, cheguei no aeroporto às 4, estou viajando desde as 4 da manhã. Para mim vir brincar em Paranaguá de pregar. Para mim vir aqui só para cumprir protocolo. Para mim vir aqui só andar de avião. Para mim vir aqui só para rever os irmãos. Se fosse para mim vir aqui voltar do jeito que eu vim, eu ficava na minha casa. Eu vim entregar e receber. Entregar e receber. Receba de Deus. Lacantenerécia. Se todo crente soubesse o que essas 3 horas de culto pode acontecer, a vida de muito crente seria diferente. Eu estou debaixo de uma autoridade e libero sobre a tua vida. Aonde tiver um mal, Deus vai queimar pela raiz. Eita, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, porque Deus está visitando a saúde de alguém hoje aqui. E calabai. O que o médico não faz, a medicina não faz, um remédio não resolve. Deus está dizendo: hoje eu desci aqui e vou fazer. Eita, glória, 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 glória. É caroço, é nódulo, é célula cancerígena. Debaixo da autoridade desta palavra, aonde tiver, o sangue dele vai passar. Receba a cura no teu corpo agora. É o que Deus está liberando para nós aqui nesta noite. Cura no corpo. Shui. Naramamai. Alancho, Neres, Alacai. Saúde espiritual, receba aí agora. Saúde espiritual, receba aí agora. Você que só falou em línguas no dia que foi batizado, mas nunca mais teve a experiência, Deus está dizendo: receba renovo da minha parte aí agora. Eita, pastor Reginaldo, Deus está me liberando uma palavra aqui, eu vou soltar. Aonde ele está tentando se esconder, para artimanha, para articulação no meio da igreja e do campo, hoje Deus coloca ele por terra. Vem para a guerra, porque hoje Deus coloca um gigante por terra. Deus está visitando a mocidade desta igreja aqui, viu? Os nossos filhos não vão ser devasso, não. As nossas meninas não vão ser promíscuas, não. Deus está dizendo: serão homens honrados, mulheres honradas, porque é de Deus. Receba o peso da palavra. Eita! Espírito ao contrário. Eita! Espírito ao contrário, que quer se andar no meio dos jovens. Aqui não. Aqui não. Pega a tua bagagem e sai agora. Eita, todo encantamento na mente. Labachai. Naramamai. Alavaxergnai. E vou dizer, viu, pastor? Vou dizer que se nós não vigiarmos, tenta nos enganar. Sabe falar em línguas, sabe da glória, sabe marchar e dançar no ministério, mas nem tudo é do céu. Mas Deus está dizendo: a capa dele cai hoje no meio da igreja. Sem som. Se for para dar glória emocionada, é melhor não dar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Hoje ele cai por terra.
Terra lava sori que menerra sori calabai. Cuida-se. Olha, irmãos. Não se assuste se Deus trouxer à tona algumas coisas que querem se esconder. Não se assuste. Para sair tem que se manifestar, mas vai sair. Vai sair porque aqui tem fogo de Deus neste lugar. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar pecado aqui dentro, não pode ficar. Ó, irmãos, com todo respeito, a mídia da igreja é fantástica. Respeito os irmãos que trabalham na mídia, mas ao mesmo tempo que é uma ferramenta de Deus para evangelizar, se nós não vigiarmos, quer calar a boca do profeta. Porque dependendo do que Deus vai falar, alguém pega, recorta e ainda processa a igreja. Viu? Mas quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. Não. No nosso meio não. Não vai se disfarçar aqui não. Tu é menina. Tu é varão. Tu é macho. Seja cheio do Espírito Santo aí agora. Esse espírito de encantamento que parece um vírus que está no ar. É lá fora, aqui dentro não. Ui, calabai. Se for necessário, Deus derruba 1, derruba 10, derruba 100, mas o temor vai entrar no coração de alguém aqui. Vamos para o texto, irmãos. Oh, Jesus. Me ajuda aqui, Jesus. Quem mandou me convidar, irmãos? Mas vamos para o texto. Que ela desça na fonte. Irmãos, com todo respeito, se vir num culto como esse e voltar como entrou, ou está com o cântaro rachado, ou veio flertar na fonte. Mas encher cântaro não veio não, veio fazer qualquer outra coisa. Deus sabe o que eu deixei dentro da minha casa. Deus sabe. Deus sabe o que eu deixei lá na igreja onde pastoreamos. Deus sabe o tamanho do peso da responsabilidade de um projeto que nós entramos para sair do aluguel e entrarmos na casa própria com os crentes. Deus sabe. Eu ir lá brincar na igreja dos outros, só para vir aqui. Com todo respeito, irmãos, com todo respeito. Nunca pedi nada para pregar. Mas vou falar uma palavra forte. Só vim atrás de oferta. Vai ficar na minha casa. Eu vim aqui buscar para minha esposa, para a saúde dos meus filhos, para minha vida, para a igreja que eu pastoreio. E eu sei que eu vou levar, porque a fonte de Deus está aberta para nós nessa noite. Que ela desça na fonte. Esse homem está na fonte. Volta comigo aqui. Esse homem está na fonte orando. E ele está dizendo mais ou menos assim, irmão. Deixa eu parafrasear, para ficar mais raso a minha linha de raciocínio. Não é que eu sou profundo, não é que eu mesmo sou raso. Ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor Deus de Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Não precisa fazer nada para mim não. Faça para o meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte. Eu estou em pé junto à fonte de água, ao tempo que os varões dessa cidade, as filhas dos varões, vêm para buscar água. Sabe o que ele está dizendo? É mais ou menos esse horário que as meninas vão chegar aqui. Me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor. E ele começa a dizer que ela venha na fonte, que ela traga o cântaro, que ela enche o cântaro. Aí ele vai pedir para Deus quebrar uma cultura. Eu vou pedir água para ela, e ela tem que me dar. Parece simples, né, irmão? Mas isso é na nossa cultura, na deles não. Porque uma moça, donzela, não falava com um homem em praça pública. Era desonra para ela. Um rabino não andava do lado da esposa. É por isso que no Evangelho de João, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus dispensa os 12 para comprar pão e fica com a mulher samaritana, e quando os 12 voltam e olham para Jesus falando com a mulher, lá para os meados do versículo 26, se não me falha a memória, a Bíblia diz que está escrito lá assim: e eles se maravilharam de ver aquele negócio.
O original está escrito assim: e eles quase se escandalizaram de ver Jesus, um rabino, falando com uma mulher. Por quê, pastor? Porque é cultura, irmãos. Agora, uma moça donzela falar com um homem é inadmissível. Sabe o que ele está pedindo para Deus? Eu quero que o Senhor quebre uma cultura. Eu sei que é proibido na cultura deles uma menina falar com um homem, mas para mim saber, olha o que ele diz aqui, ó, que eu conheça nisso, é nisso que eu vou conhecer que é ela. Irmãos, na nossa cultura, se um senhor de idade pedir água para uma moça e a moça negar, na nossa cultura ela é uma sem educação. Na nossa, na deles não, na deles é honra. Se um homem de idade pedir um copo de água para minha filha que tem 13 anos e ela negar, além dela tomar um receba, agora ela vai buscar 2, que é um para mim e para o senhor. Por quê? Porque para nós é educação, para eles é cultura. Se você entender o grau da cultura deles, tu vai cair de costa agora com o 5º sinal. Porque no quarto ele diz assim, ó, eu vou pedir água para ela e ela tem que me dar. E detalhe, para mim saber nisso que é ela, para os meus cabelos eu não vou pedir não, é ela que tem que oferecer. Quantos camelos ele trouxe, irmãos? Tu sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só com sede? 20? Se fosse Enem, tu estava fora. Há quem diga que um camelo com sede chega a beber de uma vez 100 litros de água. Ela trouxe 10. Ele. Vamos fazer uma conta aqui? Um cântaro, ele cabia de 12 litros a 13 litros e meio de água. Se a gente for calcular entre 12 a 13 litros, essa moça tinha que descer mais de 7 vezes na fonte para cada camelo. Mas para a gente não fazer uma queimação de neurônio aqui, não forçar os neurônios. Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo, essa menina tinha que descer na média 7 vezes. Ele trouxe 10, ou seja, ela teria que descer 70 vezes com 15 litros de água nas costas. Tu sabe o que é isso, irmão? Desce na fonte, enche o cântaro, sobe da fonte, dá água para o camelo. Desce na fonte, enche o cântaro, sobe da fonte, dá água para o camelo. 70 vezes. Eliezer, nós não vai sair daqui nunca. Já vou avisar para o senhor trouxe mantimento? Trouxe sustento para a caravana? Sabe quando nós vamos sair daqui? Nunca. Mas ele não mudou, não. E a Bíblia diz que a oração desse homem foi que nem uma flecha. Porque é no verso 14 que ele manda a oração para o trono. No 15 Deus pega e devolve. E o texto diz assim, e estando ele ainda orando, vírgula, chega Rebeca. Fica na fonte, porque Deus tem resposta para quem fica na fonte. Irmãos, o melhor lugar que nós podemos estar é onde Deus nos colocou. Não sei se os irmãos já ouviram eu contar isso, mas se ouviu, escuta de novo. Ninguém mandou vocês ir lá na rede social. Esperar se eu chegar aqui. Se Jesus não voltar em novembro agora, vão fazer 12 anos que Jesus me levou para Catanduva. Chegamos lá cheio de fé. Aluguei um salão, comprei 150 cadeiras brancas. Comecei bem, com 3 crentes. Comigo 4. Olha eu tirando o pastor. Eu, minha esposa, meu casal de filho. Um desafio gigante, irmãos. 147 cadeiras vazias. Começávamos o culto 7 da noite, 7h15 eu já tinha que pregar porque não tinha o que fazer. Irmã Sheila orava, a igreja pode se assentar. A igreja, minha esposa e meus filhos. Irmã Sheila estava com a oportunidade de cantar um hino. Ela chegava aqui e cantava 2 hinos da harpa. No segundo hino, colocava a igreja de pé. Eu fazia a leitura oficial, orava. A irmã Sheila vai cantar mais um hino. Acabou de cantar o hino, fazer o quê? Pregar. Que vontade de sumir daquele lugar. Mas eu viajando pelo Brasil e Deus prometendo na boca dos profetas, dizendo, aquele lugar vai ficar pequeno. Porque o meu espírito está lá. Voltava que nem um leão. Mas quando eu chegava, que eu olhava a realidade, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Fui pregar na igreja do pastor Emanuel Barbosa, em São José dos Campos, pastor presidente do Belém naquela cidade. No final do culto, Deus tomou a boca de um profeta e falou assim, eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Mas fiquei numa revolta santa, irmão.
Cheguei em casa, a Sheila falou para mim, como é que foi o culto? Tremendo. Deus falou com você? Falou na calçada, eu estava dentro do carro para ir embora. Mas se eu soubesse o que Deus ia falar, eu tinha acelerado o carro. Ela falou, por quê? Foi porque bateu um profeta no vidro e disse, desculpa, pastor. Deus mandou eu descer do ônibus e vim falar para o senhor que ele te escondeu naquela cidade chamada Catanduva. Deus abençoe. A paz do Senhor. Minha esposa falou para mim assim, nossa, que bênção. Eu falei, que bênção o quê, irmã? Deus quando esconde, ninguém acha. Nós está frito aqui, ninguém vai achar nós aqui. Morando em São Paulo, perto do aeroporto, viajando para cima e para baixo. O que nós vamos fazer aqui com 3 crentes? Os 3 é você e as crianças. A minha esposa, irmão, a mulher de obreiro, quando dá para ser mulher de obreiro, ela é mulher de obreiro. Ela, ó, deu. Ela falou, graças a Deus que foi Deus que escondeu, não foi homem. Receba. Pelo menos foi Deus que escondeu. Ele sabe onde a gente está. Na hora certa ele acha nós. Tem um pé de manga no quintal, pastor Reginaldo. Se Jesus levar o senhor lá, o senhor vai provar da manga. Estou agora num pé de manga no quintal, irmão. Olhei para o céu aquele dia, o céu limpo. Catanduva é muito quente. Não tem nuvem. Estrelado. Morava na época num bairro mais escuro. Olhei as estrelas lumiando. E eu vi uma luzinha vermelha piscando. Falei, meu Deus, um avião. Esse avião está alto demais. O aeroporto mais próximo aqui é São José do Rio Preto. Mas esse cara pode ser o piloto. Ele não pousa em Rio Preto nunca. Fechei a mangueira para tentar escutar o barulho do avião. Falei, eu vou ligar para um amigo meu. Estou com tempo. Ou vontade de falar. Só para os irmãos terem uma base. Eu levantava de manhã, irmãos. Eu ligava a TV para assistir o Bom Dia São Paulo. Só para ver o trânsito na marginal do Tietê. Eu estou falando de verdade. Que agonia. Que silêncio. O povo some. Um amigo meu me atendeu, piloto. Falei, varão, eu estou aqui no meu quintal olhando para o céu. Ele falou, vai dormir, rapaz, é hora de dormir. Eu falei, não, eu preciso ouvir um negócio. Tem um avião passando aqui em cima, está tão alto que eu não escuto o barulho das turbinas. Ele está indo para onde? Ele falou, deixa eu ver aqui. Ele falou, aí tem 2 rotas de voo, pastor. Ou vai para o norte e nordeste do país, que pode ser, por isso que está muito alto. Ou vai para a América do Norte. Aí é rota de voo internacional para a América do Norte. Conversamos meia hora. Quantas horas conversamos? Desliguei o telefone. Aí eu estou mexendo no jardim lá, toca de novo o telefone. Quando eu olhei, é um missionário em São Paulo que dirige uma grande vigília em São Paulo. Eu atendi. Quando eu disse, alô, ele falou, eita, varão, ouvi a tua voz, Deus me deu um recado para te entregar. Eu falei, pode entregar. E eu estava esperando Deus dizer, arruma as malas. Está chegando a hora, tu vai sair daí, eu estou te tirando daí com mão forte. Falei, pode entregar. Ele falou, não, primeiro eu quero um convite. Depois eu te entrego o recado. Convite para pregar numa vigília. Está marcado. Está marcado. E o recado? O recado é que Deus manda te dizer que foi Ele mesmo que te falou, que Ele te escondeu nesta cidade. Oh, meu Deus, digo eu, irmã. Não deu nem para reclamar, que foi eu que forcei o profeta a entregar o recado. Mas Deus tomou a boca daquele homem e disse, mas para tu saber que eu te coloquei aí, não para te matar, mas para cuidar de ti e dos teus. Viste tu esta aeronave que passasse por cima da tua cabeça há poucos minutos? Eu vou te colocar dentro dela. Tu vai atravessar uma fronteira e tu chegará num país de um idioma que tu não entende, mas o meu espírito te leva naquela terra. Mas eu te digo, não pense que tu chega lá pela força do teu nome. É o meu espírito que te leva para lá. E para tu, seguro glória, e para tu saber que eu sou Deus e te coloco naquela nação, quando tu chegar lá, quem eu preparar para cuidar de ti, vai dizer assim, eu sou o homem que Deus preparou para cuidar de ti aqui nestes dias. Deus abençoe, pastor. Desligou o telefone. Fui lá dentro contar o testemunho para Sheila. Sheila colocando as crianças para dormir. Morávamos em 2 cômodos. Dormíamos no chão, 5 anos dormindo no chão, para as crianças dormirem na cama, por causa da alergia das crianças. Falei, Sheila, você não sabe para onde eu vou? Para os Estados Unidos. Ela falou, quem falou? Eu falei, mistério, irmã, mistério. Ela falou, você me leva? Se Deus permitir, eu te levo. Vou guardar a mangueira e já volto para contar o testemunho. Quando eu estou saindo no quintal, vibrou meu celular, eu olhei, um número estranho. A gente matuto, né, irmão? Matutão. Eu olhei e falei, deve ser alguma operadora querendo trocar o meu plano. Mas era tanta agonia e vontade de conversar com alguém que falei, hoje eu vou dar atenção para essas moças aqui. Quando eu atendi, irmão Guilherme, que eu disse, alô, a voz demorou uns 5 segundos para chegar. Aí do outro lado respondeu, alô, quem está falando? Não, demorou demais, desliguei. Estou enrolando a mangueira, tocou de novo, olhei o mesmo número. Alô, pastor Isaías de Oliveira, sou eu, quem fala? Não desliga não, pastor. Aqui quem está falando é o pastor fulano, da América do Norte. Sou do estado da Flórida. Estou ligando para lhe fazer um convite.
Segura o glória e prepara o melhor. Será que o senhor pode vir pregar no aniversário da igreja? E o senhor me conhece? Não conheço. Lhe assisto pela rede social. Mas eu liguei hoje numa igreja onde o senhor prega e me deram o teu contato. E fazem 1 hora que eu estou numa reunião com a liderança da igreja, decidindo como vai ser o culto. E na hora da pregação, falaram do teu nome, porque eu passei o teu nome para o diácono, e ele escutou, que passou para o presbitério, que escutou. E quando eu perguntei na mesa, quem é o pregador? Por que não põe aquele camarada que o senhor deu o vídeo para nós escutar? E eu estou ligando para saber se o senhor pode. O senhor pode? Estou dentro, irmão, pode deixar, eu estou dentro desse negócio aí. Melhor lugar que nós podemos estar é na fonte, aonde Deus nos colocou. Entrei dentro do avião e parti para a América. Quando eu cheguei lá no estado da Flórida, um aeroporto gigante, irmão. E a gente matutão. Porque se tu tá em Minas, tu fala uai. Se tu tá no sul, tu tá esbar. Eu tô aprendendo, irmão. Se tá no Nordeste, é oxe. Mas e na terra dos outros, irmão? Falei, quer saber de uma coisa? Catei minha malinha e fiquei bem no canto. Falei, se essa guardinha vacilar e eu achar que eu tô perdido, eu volto para dentro aqui. Aí eu fiquei, aquele mar de gente. No meio da multidão, um senhor com uma plaquinha escrita assim, ó, Pastor Isaías de Oliveira, embaixo, de Catanduva. Deus é terrível, irmão. Pastor Reginaldo, Deus não brinca de ser Deus, não. É como se Deus estivesse dizendo, você está aqui, mas você não é daqui não, você é de lá. Eu abanei a mão, ele olhou para mim, apontou, veio rompendo a multidão. Quando eu dei a mão para ele, eu falei, a paz do Senhor, irmão. Ele falou, eu sou o homem que Deus preparou. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmãos. Deus está dizendo, fica na fonte, porque aonde eu te coloquei, eu vou fazer o milagre acontecer. Você crê no poder desta palavra? Oh, glórias a Jesus. Ele está orando. A Bíblia diz assim, e chega a Rebeca. Ele olhando ela. Vem comigo, irmão, vem comigo. Agora eu passo do verso 15, vá até o 67. Mas não leia aqui não, leia na tua casa. Ele olhando para Rebeca e chega a Rebeca. A primeira coisa que ele olhou, bonita e donzela. E como você sabe que é donzela, irmão Eliezer? A cultura. E a cultura deles, como que diz que é uma moça donzela se o senhor não ouviu a voz? A vestimenta. Eu não vou nem entrar nisso. Porque isso é no culto de ensino. É donzela, bonita. Deixa eu ver se trouxe o cântaro. Trouxe o cântaro. Deixa eu ver se veio disfarçar com o pai dizendo que só ia sair para buscar água, mas não vai buscar nada. Deixa eu ver se vai na fonte. Vai na fonte. Deixa eu ver se vai encher o cântaro. Encheu o cântaro. Desceu na fonte, encheu o cântaro. Bonita, donzela, voltando para casa e ele de olho nela. E ela aqui, ó, com o cântaro no ombro. E ele de olho nela. O quarto sinal vai entrar em ação agora. Ele olhou para ela e disse, moça. Pois não, senhor? Me dá um pouco da tua água. Ela tinha tudo para falar não. E se ela falar não, na cultura dela, ela tinha que ser parabenizada. Só tem uma coisa. Se ela também falar não, ela nunca ia saber o que ela ia perder. Porque Abraão falou, vai lá e não diga nada. Se falar o que espera pela moça aqui, vai fazer fila. Mas aí não é noiva, é interesseira. Porque quem se entrega por interesse tem preço. E quem tem preço é prostituta. A prostituta se vende, a noiva se entrega pela essência. Porque nós não adoramos a Deus pelo que Ele tem. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Vim na igreja atrás de carro, casa, promoção. E se Deus não dá, fica bicudinho dizendo, eu vou parar. Ora e não acontece nada, já demorou para ir embora. Deus não é obrigado a fazer. Se Deus quiser, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. Uma coisa eu digo, Ele é Deus. O que Ele já fez não tem dinheiro que paga. Você quer ver? E se merecer, prepare um glória. Morreu, ressuscitou, voltou para o céu e colocou o teu nome escrito no livro da vida. Oh, glória. Ela, pois me dá um pouco da tua água. Pois não, senhor. Ela veio com o cântaro d'água e derramou na mão dele. E ele bebendo a água. Eu quero crer que ele nem com sede estava, irmão. Eu quero crer. Eu quero crer que o coração dele, ó. Mas no primeiro dia, quem sabe ele pensou que ia demorar. Demorou mais a viagem do que para achar a moça. Quem sabe ele pensou, mas será que já é no primeiro dia, na chegada? A moça é bonita, a moça é donzela, veio na fonte, trouxe o cântaro e está me dando água, mas e o quinto? Para mim eu peço água, mas para os meus camelos é ela que tem que oferecer. E que eu conheça nisso, que é ela. Mas não deu nem tempo. Porque do jeito que ela está derramando água na mão dele, ela correu os olhos no camelo e disse, seus camelos já beberam água, senhor?
Ainda não. Então pega o meu que está cheio, dá o teu que está vazio, que enquanto o Senhor bebe do meu, vou pegar do teu para dar água para os teus camelos. Ele levantou e disse: louvado seja o Deus dos meus. Quem tem glória? Não, eu dava um glória melhor do que esse. Deus está dizendo: fica na fonte, que eu tenho resposta na fonte. Sabe o que ele faz? Ele abre, porque não era para perder tempo. A voz de Abraão para Eliezer é o seguinte: vai lá, procura, prepara, traz. Ele abriu a bolsa, pegou a adorno e adornou ela. Ela recebeu a adorno e correu para casa. E Eliezer de pé. Se eu estivesse lá, eu ia falar: ô Eliezer, o senhor percebe que o senhor entrou hoje como Eliezer, né, irmão? Tudo Eliezer, eu estou vindo aqui, mas com todo respeito. Ô Eliezer, você não vai correr atrás dessa moça, não? O senhor encheu ela de ouro. E ela saiu correndo, o senhor não sabe nem quem é ela. A Bíblia diz que ele não correu atrás. E a Bíblia não diz o motivo, mas ela me deixou pensar. Se Abraão é um senhor de 140 anos e Eliezer é um mordomo mais velho, esse homem está na casa dos 100. Sara, a Bíblia diz que está na casa dos 30. A pergunta é: qual é o senhor de 100 anos que alcança uma menina de 30 na corrida? Eu nem estou falando que é isso, mas pode ser. Ô Eliezer, você não vai correr atrás dela, não? Eu não alcanço. E você vai fazer o quê? Vou continuar guarde isso, irmão. Eu vou continuar o Deus do meu senhor Abraão, que começou a responder vai continuar falando e ela, para casa. E quando ela chega em casa, quem que ela encontra? Labão, seu irmão. Labão olhou para ela e falou: Rebeca, de onde você vem vindo? Eu venho vindo E quem foi que te deu esses presentes todos aí, que você está adornado com isso, que quando você saiu de casa você não tinha isso aí? Ela disse: um homem que eu encontrei Ele disse: então fica em casa, que quem vai para a fonte agora sou eu. Pega o texto. Se você conhece o texto, está escrito isso. Sabe o que é isso? Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou repetir. E não é para você dar glória, não, só dá quem quer. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou profetizar: o que você está recebendo hoje na fonte, se você crê, tu vai levar para a tua casa. Você crê? E a profecia continua na casa. Porque quando ela chega em casa, quem está em casa vê o que ela recebe na fonte, quer conhecer a fonte. Eu vou continuar a profecia. Porque o que você leva hoje para a tua casa vai despertar em alguém interesse de vir conhecer o que você recebe aqui. Receba. Oh, labachori calamamai. Ele desce na fonte e Eliezer de pé na fonte. Labão chega na fonte, olha para aquele homem e diz: foi o senhor que encontrou uma moça faz pouco minuto aqui na fonte? Ele disse: sou eu mesmo. Foi o senhor que deu uns presentes para uma menina, adornou ela de ouro agora? Ele disse: foi eu mesmo. A menina é minha irmã, senhor. O senhor não quer ir para casa? Eu quero crer que Eliezer pensou: isso é coisa de Deus do Abraão. Eu pego a moça, não conheço a moça, adorno a moça corre, agora vem o irmão da moça me chamar para ir para a casa da moça? Quem fica na fonte tem direção. Quer ir para casa? Tem hospedagem para ti e hospedagem para os teus camelos. Vamos? Sobem para casa. Quando chega na casa de Rebeca, abre o pasto e solta os camelos. Olha para ele, eu vou falar um linguajar nosso aqui. Ele olhou para Eliezer e disse: o senhor chegou na hora certa. A mamãe acabou de pôr um café na mesa. Porque a Bíblia diz que a mesa está preparada. Se é à tarde, é o café da tarde. Mamãe acabou de pôr um café na mesa. Para quem está 30 dias viajando, mesa posta. Vamos entrar? Vamos entrar. Quando Labão entra da porta para dentro, não acontece nada. Mas quando Eliezer pisa no batente da porta, o pai de Rebeca lá de dentro diz: ei, senhor, segura a mão aí na porta. Você pode entrar na minha casa, você pode comer o meu pão, você pode sentar na minha mesa, mas primeiro deixa eu trazer uma bacia de água que eu preciso lavar os teus pés. E aí é que o chicote está, irmão. Perceba que ele recebe água duas vezes. Uma na fonte e outra na casa. Só que na fonte ele recebe água para suprir uma necessidade. E na casa ele recebe água para poder entrar dentro da casa. Porque se ele não lava os pés, ele não entra na casa e não senta na mesa. E qual que é a diferença? Eu vou te explicar. A diferença é o extremo. Porque na fonte vem quem quer. Você quer ver? Essa fonte aqui, tem pelo menos umas 3 portas. Tem uma ali, outra no fundo, outra na frente.
Com todo respeito, não precisa nem responder, é só pergunta. Tem alguém te segurando aqui? Alguém está te obrigando a ficar aqui? Você está amarrado na cadeira? Está satisfeito com o ambiente? E por que está aqui? Porque aqui é fonte, entra quem quer e quem não quer. Aqui tem quem vem adorar e tem quem vem ver. Aqui vem quem tem compromisso e aquele que diz, eu já não fui ontem, se o pastor não me veio hoje, depois ele me cobra. Tem os gratos, tem os ingratos, está tudo aqui dentro, irmão. Na fonte tem de tudo, tem quem é grato e quem é ingrato. Você quer ver só? Você conhece alguém que já entrou nessa igreja, pediu para a igreja orar para Jesus abrir uma porta de emprego, a igreja orou, Jesus abriu a porta e a pessoa nunca mais voltou? Aqui acontece isso? Estou falando. Dá vontade, eu vou assassinar o português aqui agora, dá vontade de desorar. Fecha a porta, Jesus, fecha a porta. Ele não reconheceu. Você conhece alguém que entrou dessas portas para dentro e pediu oração para Jesus curar de uma enfermidade? A igreja orou, Jesus curou e depois da cura a pessoa nunca mais voltou? Mas se a pessoa quiser, ela pode entrar aqui agora? E por quê? Porque aqui é fonte, vem quem quer e quem não quer. Aqui dá de tudo, irmão. Aqui dá grato, ingrato, dá quem é manso, quem é valente. Aqui é como a arca de Noé. Aqui tem de tudo. Quando Noé falou, acabei a arca, Deus disse, vamos guardar os bichos? Vamos, eu vou guardar só os domésticos. Deus disse, não, guarda os selvagens também. É para guardar de tudo. Na arca tem de tudo. Tem os domésticos e tem os ferozes. Tem aqueles que você diz assim, vamos, vamos, fica, fico, vai, vai, desce, desce, ajoelha, ajoelha, chega, chega. E tem aqueles que falam, vamos, vai ele, não eu, não manda em mim, manda nos outros, não em mim. Eita, tem de tudo na arca. Tem quem é grato, quem é ingrato, tem quem reclama, quem não reclama. Tem um murmurador, tem aquele que vem adorar, tem aquele que vem para receber, tem aquele que vem para medir. Tem de tudo. Na arca tem de tudo. Na fonte tem de tudo. Só tem uma coisa, irmão. Na fonte vem quem quer, se comporta como quer. Mas na mesa... é aí que muda. E vou dar uma notícia. Tem gente no altar... Não, pelo amor de Deus, não estou falando daqui. Estou falando da igreja. Tem gente no altar que nunca sentou na mesa. Tem obreiro nos púlpitos que nunca sentaram na mesa. Tem irmãs de círculo de oração que nunca sentaram na mesa. Tem músicos da igreja. Eu venho em paz, meu irmão. Eu venho em paz. Tem músicos da igreja. Tem gente que toma ceia todo mês, mas nunca sentou na mesa. Desculpa da expressão. Está aqui dentro, ó. Começando por mim que vos falo. Por quê? Porque se eu não rever os meus conceitos, a trombeta toca e eu fico. Foi Jesus quem disse que naquele dia alguém vai dizer, mas eu preguei no teu nome. Mas eu não te conheço. E pregou por quê? Quem mandou me convidar? Ô Jesus, me ajuda aqui. Tem gente que nunca sentou na mesa. Rege, canta, toca, prega, profetiza, rodeia no poder, mas nunca sentou na mesa. Por quê? Porque nunca deu o pé para o dono da casa lavar. E vou dar uma notícia, você pode fazer o que você quiser, se o pé não estiver limpo, não senta na mesa. E se tu gosta da fonte, do mistério, do Remiflow, do Remifly, tu não sabe o que tem na mesa. Ah, Jesus. Sabe por quê? Vem comigo aqui. Sabe por quê tem gente que não dá os pés para o dono da casa lavar? Porque lavagem de pé fala de mudança de vida. E paz, meus senhores, irmão Guilherme, tem gente que não quer mudar de vida, não. Você sabia que tem gente que gosta da vida promíscua que leva? Você sabia? Você sabia que tem crente que gosta daquela espiadinha naquela página onde não deve? Aí depois pede perdão e vem com cara de mistério para vir dentro da igreja? Você sabia disso? Que toca, que na verdade só está na posição pelo que oferece, mas não com o coração. Porque nunca foi sincero. E está achando que engana. Está achando que pode. O coração nunca foi verdadeiro e nunca foi leal. É um Joabe. É valente, é guerreiro, mas não é leal. Mas fica tranquilo. Mas isso pode, pastor? Não pode. Mas quem nunca lavou o pé, faz. Oh, Jesus, me ajuda aqui. Mas vamos para frente, vamos para frente. É para lavar o pé? É. Quer entrar? Quero. Sentar na mesa? Sim. Comer do pão? Sim. Só se lavar os pés. Pode vir lavar.
lavou os pés. Quando acabaram de lavar os pés dele, ele sentou na mesa. Alguém disse: agora pode comer, porque a mesa é para o senhor. Ele diz: mas antes de eu comer, preste atenção nisso aqui, irmão. Ele disse: antes de eu comer, eu preciso falar um negócio. E eu acho essa parte fantástica. Ele poderia começar assim, irmã. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliezer. Eu sou tutor de um velhinho de 140 anos que não manda mais nada. O camarada é rico, mas quem manda lá sou eu. Eu sou o cara lá. Eu compro, eu vendo, eu granjeio, eu negocio. Eu sou o cara. Eu sou tão cara que até para escolher uma mulher para o filho dele foi eu que ele mandou. Não mandou nem um filho para escolher o que é dele. Mandou eu escolher para o filho. Eu sou o cara. Mas foi assim que ele fez? Pode falar não, porque não foi mesmo. Quando ele senta na mesa e diz: posso falar uma coisa? Posso. Eu, vírgula, sou servo. Sabe o que ele está dizendo? Está na mala muito ouro, mas não é meu. Na mão da tua filha tem muito ouro que eu dei para ela, mas não é meu. No pasto tem 10 camelos, mas não são meu. Eu vou aplicar para tu entender. Tu canta, mas não é teu. Eu prego, mas não é meu. Tu toca, mas não é teu. É dele, por ele, para ele, para glória. Eita. Olha, irmãos, eu mudei para Catanduva, pastor Reginaldo, pastor André, e eu aprendi uma palavra bom, eu acho que é catanduvense, eu não sei. Ranço. Parece que é conhecida. Eu estou achando que é de Catanduva, olha só, irmão. Todo mundo conhece. Eu que sou o matutão aqui. Em São Paulo, indigesto. Para o povão, panzinô. Mas para Catanduva, que ranço. Fui na casa de uma irmã fritou uns torresmo. Torresmo, com coca gelada e limão espremido. Eu não ouvi a voz dessa irmã 1 minuto, mas falou do torresmo. É brincadeira, irmão. Não sei nem quem foi, é brincadeira. Aí a irmã falou: pastor, está saindo uma fritada fresquinha. Esse aqui está até estralando. Eu falei: não, irmã, agora encheu? Não, não encheu não, mas não vai mais não. Ela disse: deu ranço? Ranço. Eu tenho ranço de gente metida no reino. Sabe, irmãos, eu peço para Deus guardar o meu coração todos os dias. Esses negócios de vídeo de internet vai longe mesmo. Não sou eu que coloco, alguém coloca. Eu agradeço, ao mesmo tempo fico cauteloso, mas eu agradeço, porque se não fosse esses vídeos eu não chegava em muito lugar. Quem é que Deus está usando, eu não sei. Alguém chegou em mim e falou: o senhor nunca pensou em ganhar um dinheiro? Porque tem gente ganhando dinheiro nas suas costas. Não, se for para mim olhar para o reino, pensando que eu tenho que pregar e verbalizar um negócio, porque isso aqui vai dar um recorte, vai dar muitos likes, eu fico no sofá da minha casa. Eu não quero vir com mensagem premeditada. Eu posso até repetir o sermão, porque mensagem não é descartável. E se todo culto que eu pregasse uma mensagem nova e Deus me usasse, eu ia ficar maior do que Jesus. Tem dia que não vai, irmão. A realidade é essa, tem dia que não vai. Não vai atrás de rede social. Rede social é tudo bonito. Jesus batizou, curou, operou, sapateou no meio do povo e dançou com o povo ali. Não é verdade. Tem dia que Deus fala: não vou fazer. E tu malha, aí maliçou, e o povo fica cri, 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 cri. É Deus dizendo: hoje eu não faço. Mas eu peço para Deus guardar o meu coração todos os dias. Porque você chega nos lugares, as pessoas já vêm te jogando confete. Com todo respeito, é o carinho dos irmãos. É nós que temos que se guardar. Eu, com quase 50 anos, depois de velho, desculpa da minha expressão chula, depois de velho ficar besta, depois de velho ficar tonto, ficar arrogante e metido. Mas sabe quem é o culpado do povo ficar metido? Somos nós mesmos, que ficamos em cima, bajulando. O Senhor, guarda meu coração, Jesus. Guarda meu coração. Se você bobear, pastor, você já chega na porta, os irmãos já te dão o esboço. O pastor, manda aquele lá, manda aquele negócio que o senhor falou lá. Pronto, você já chega combinado. Esses dias eu estava num posto de gasolina em Marília, 200 quilômetros de Catanduva, 11 horas da noite. Acabei de pregar, o pastor me levou para jantar. O pastor: vamos dormir, pastor? Não, eu vou embora, 2 horinhas não é nada. Se eu cansar, minha esposa me ajuda no volante. Estou com a esposa com os filhos, amanhã eu vou na escola dominical. Parei no posto, estou abastecendo, estou de olho na bomba e o frentista em mim. E crente só tem cara de bobo, irmão. Mas de bobo nós não tem nada. Nós estamos aqui, mas estamos ali. Eu estou olhando para a bomba aqui, mas estou vendo o frentista olhando para mim. Aí ele abastecendo aqui, eu estou ali, e de repente ele fazia assim, ó. E eu pelo espelho da bomba, olhando pelo retrovisor, e ele me medindo. Daqui a pouquinho eu olhei para ele assim, ó.
Falei, quando chegar X, o senhor pode parar. Senão a oferta do itinerante fica por aqui. É mais ou menos o que eu queria dizer. Falei, pode parar. Ele falou, o senhor não é do TikTok? Eu falei, não, eu sou daqui. Que TikTok eu quero, irmão? Que toque pra lá esse negócio aí, ué. Te vejo todo dia no TikTok. É o senhor, não é? É, me colocaram lá, mas a minha realidade não é aquela, não. Ele falou, rapaz, nunca imaginei que eu ia conhecer o senhor pessoalmente. Posso tirar uma selfie? Abastecendo, hein? Falei, mas minha realidade não é essa. Vai lá em Catanduva para tu ver. Só não se escandaliza, mas eu sou crente. Tu vai me ver de camiseta, calçadinho, chinela havaiana, cuidando das minhas galinhas no fundo do quintal. Adoro isso. Cuido das galinhas. Come ovo, pastor? Não desce. Eu compro no mercado, mas das minhas não vai. Não desce. E eu tô lá. Chega lá, abre o portão. O que você está fazendo aí, filho? Estou olhando aqui. Como que está o ministério aqui? Como é que está o negócio aqui? A congregação. Estou cuidando da congregação. Gosto. Essa é a minha realidade. Mas sabe quem é o culpado de deixar esse povo xarope? Somos nós que ficamos correndo atrás. A gente olhar e se espelhar em alguém não é errado, mas idolatrar, meu irmão. Aí tira uma foto e coloca lá na rede social, referência para a nossa geração. Nem conhece. Não sabe nem quem é. Não fica abismado comigo que vem aqui uma vez por ano, não, e fica me olhando assustado, não, irmão. Só que nem os irmãos. Não fica assustado, não. Os irmãos estão comigo, irmão? Ufa, que medo. E houve um silêncio no céu. Referência, olha, não precisa nem pregar. É só olhar a foto dos irmãos. Quando eu dobrei o joelho aqui, colei para essa foto, com todo respeito, eu entendi o recado. Os homens que passaram e quem está no momento. Referência está aqui. Não é quem vem uma vez por ano, não. E fica correndo atrás. E bajulando. E dizendo referência para a nossa geração. Referência é o teu pastor que ora por você e está lutando para te levar para o céu. Quem mandou me convidar? Eliezer olhou e falou, olha, eu sou servo. Aí ele repete tudo o que nós falamos até agora. Por isso que o texto é comprido. Eu sou servo de um homem chamado Abraão, ele é viúvo. Ele é pai de um moço chamado Isaac. Esse moço está com 40 anos. E Abraão, meu senhor, mandou eu vir buscar uma noiva para o filho dele. E foi daqui que ele saiu. Na hora olhou e falou, como é que chama o teu senhor? Abraão. Abraão é meu irmão, rapaz. Então estou em casa. A moça que eu achei é tua filha? Pois é. Foi o meu senhor, que é o teu irmão, que mandou buscar a moça aí na fonte. Eu falei para o Deus do meu senhor para me dar 5 sinais. E os sinais foram dados através da tua filha. Ela desceu na fonte, encheu o cântaro, levou o cântaro, me deu água. E não é porque ela é oferecida, não. Foi resposta de oração. E para os meus camelos ela ofereceu água. E eu abri a bolsa porque o meu senhor mandou adornar quem eu achasse. Eu adornei a tua filha e quis levar, mas ela correu. Mas eu vim buscá-la. Labão entrou em cena. Aí o texto diz assim, e falou Labão dizendo, vírgula, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir isso aqui? Labão disse assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio é de Deus, nós não podemos falar nada. Só tem uma coisa. O quê? Tem que perguntar para a noiva se a noiva quer ir. Pode fazer 93 anos, pode fazer 94, pode vir o pregador do manto, pode vir o do mistério, pode fazer a campanha da mão ungida, pode fazer o que quer. Se a noiva não quiser. Porque tem uns que empaca. Eu estou vendo. Ô Jesus, me ajuda. Eu vou falar, irmão. Porque tem coisas que se o pastor da igreja fala, ficam tirando que o pastor é chato. Aí Jesus traz um de longe para falar. E eu vou falar porque eu vou embora mesmo. Eu vou falar. É inadmissível falar, tem 10 lugares vazios. Sai daí, vem para cá e nos ajuda. E não vim. Aí o camarada tem que sair do culto, perder o culto para ir buscar, para vir sentar e obedecer. Quem mandou me convidar, irmão? Ô Jesus, me ajuda. Ô Guilherme, passa um pano depois para mim aí, varão. Me ajuda na intercessão. Mas não é verdade, irmãos? É verdade ou não é? Se está para fazer, por que não faz? Se já ordenou, por que não faz? Precisa ficar com um aconchego, uma comazão. Você quer ver? Tira do cargo para ver. Fica bicudo. E agora não é com a liderança, não. É com qualquer um. Aí você vai ver quem está preso em Jesus, quem está preso na cadeira. Eliezer falou, eu vim buscar,
Pergunta para a moça. Pergunta para ela. Ô Rebeca! Verso 58. Ela já saiu do quarto pronta. Na verdade, ela saiu da fonte pronta. Porque ela foi adornada na fonte e se guardou no quarto. Quando chamam ela, ela saiu. Aí alguém perguntou: irás tu com este varão? Irei. Mas na lata. Aí a mãe de Rebeca pediu oportunidade. A mãe de Rebeca falou: Senhor, eu posso falar? Meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até minha filha falou. E eu sou mãe, também quero falar. Irmão, a oportunidade está com a senhora, pode falar. Ela disse: o senhor me dá uma semana para mim me despedir da minha filha? Porque fazem 65 anos que o meu cunhado foi embora e nunca mais voltou. E eu estou achando que vai acontecer a mesma coisa com ela e eu nunca mais vou ver ela. O senhor me dá só uma semana para mim me despedir dela? Se eu estou lá, eu ia falar: Eliezer, depois de uma resposta dessa, dá uns 20 dias para essa senhora que ela merece. Mas ele não mudou, não. Ele disse: senhora, não me detenhas. Eu não vim brincar de passear e nem gastar os talentos do meu senhor. Os talentos que ele me emprestou é para usar para a noiva do filho dele. Não me detenhas. Ela disse: então vê se ela quer ir. Irás? Irei. Então vamos. Oh, e se a trombeta tocar agora? Como é que nós estamos, irmãos? Como que nós estamos se a trombeta tocar agora? Estamos preparados? Sabe, irmãos, às vezes eu orando, eu me pego falando com Deus. Eu não sei se é simplicidade, se é, sei lá, não sei dizer. Os irmãos meçam aí com a vossa régua. Mas tem hora que eu me pego falando: Senhor, se o Senhor puder me escutar, quando a trombeta tocar, eu posso subir com a minha família, estar junto com eles. Mas eu estou para dizer que vai ter hora, se for, dependendo da hora, não vai dar certo. Se for agora, por exemplo, já não vai dar certo. Mas eu subo com os meus irmãos por Paranaguá, minha esposa sobe com os nossos irmãos por Catanduva, e os meus filhos, e nós já se encontramos logo ali. Mas eu me pego orando: Senhor, se der, eu queria subir junto. Agora, uma coisa é certa: nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. E pastor, faz 93 anos que essa igreja prega isso, e vai continuar pregando. Mas nós estamos vivendo sinais que muitas das vezes nós não enxergamos. E eu vou tentar te explicar. Eu vou falar só um por causa do horário. Alguém diz assim: pastor, até o evangelho ser alcançado a toda a criatura, e essa é uma das condições que Jesus exigiu, isso vai demorar demais. Quem falou? Quem falou? Aí você pode dizer: lá no país saudita, quem é que entra lá para pregar que Jesus morreu para salvar alguém? Quem é que entra? Ninguém entra lá. E quem disse que para Jesus entrar lá e salvar alguém, eu preciso ir lá pregar? Se ele quiser, ele desce lá. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? E seguro glória. Eu sou pentecostal, meu irmão. Mas só para você me entender: se Jesus quiser, ele desce lá. Compre um livro chamado Fator Melquisedeque, leia que tu vai entender o que eu estou dizendo. Um pastor norte-americano apaixonado em missões. Ele vai pregar ele conhece uma família missionária que vai pregar num lugar da África, e lá mandam ele para uma tribo, e a tribo não se falam por palavras, se falam por gesto. E a tribo, segundo eles, precisava ser alcançada. Eu estou falando para quem crê, não é para quem é raso. Quando foram falar de Jesus com intérpretes, nós já conhecemos Jesus. Ele esteve aqui, pregou para nós, e todos nós aceitamos a ele. Mas ele esteve aqui, quem foi que pregou para o senhor? Ele. Ele não é um homem que tem furo no pulso? Ele não é um homem que tem furo no tornozelo? Ele não é um homem que tem lança do lado? Ele esteve aqui. Detalhe: a tribo anda nu. E como que ele estava? Estava igual a gente. Isso aqui, irmão, para mente rasa, pira. Mas olha o que o salmista diz assim: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Jesus, para se revelar, não precisa fazer muita coisa, não. Se Jesus quiser alcançar aquele parente seu que você está orando, é no bater das asas de uma borboleta lá no jardim da tua casa, Deus se revela para eles lá. Se você crê, Deus faz isso. Fui orar para uma senhora a 25 quilômetros lá de Catanduva, 98 anos, passou para a eternidade agora um pouquinho antes da pandemia. 98 anos, Dona Maria, nunca entrou numa igreja evangélica, nascida e criada no catolicismo romano, mas teve uma visão, foi falar com o sacerdote da igreja dela, e falou assim: a melhor pessoa para te explicar isso é um pastor, eles entendem melhor disso aí. Aí o filho dela foi na empresa de um irmão nosso que tem lá na cidade, o irmão falou para nós, na época minha mãe estava visitando a gente em Catanduva, e nós fomos no sítio da irmã. 98 anos, acharam a irmã. Onde estava a irmã? No chiqueiro do porco, tomando conta dos porcos. Mas acharam a Dona Maria de 98 anos, trouxeram ela.
Isso aqui é um pastor. A senhora está bem, dona Maria? Eu estou bem. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva na época, como está tendo agora novamente. O senhor é da onde? São Paulo. Mora aqui? Mora. O senhor não tem medo de dengue? Falei, Jesus, me abre uma porta para mim falar de Jesus para essa mulher, porque eu não vim falar de mosquito. Aí na hora que ela falou assim, o senhor não tem medo de pegar dengue? Aí eu falei, eu vou colocar Jesus agora. Falei, medo, não sei se eu tenho, mas a gente se precaver. Mas se Deus não nos guardar, ela disse, porque o negócio está feio. Falei, bom, agora Jesus entra. Eu falei, mas sabe por que isso está acontecendo, dona Maria? É porque Jesus está voltando. E é sinais que os homens não enxergam. Ela disse, pois eu vi. Foi isso que eu vi. Me balançou, irmão. Falei para ela, a senhora viu o quê? Esse negócio de Jesus voltando. Eu estava sentada nessa cadeira de frente para o pasto, 3 horas da tarde, não tinha uma nuvem, o céu estava azul. O azul do céu começou a se desenrolar que nem uma cortina. E por trás do azul, uma luz forte que o sol sumiu. E no meio da luz saiu uma voz dizendo, Jesus breve vem. Mandaram eu perguntar para um pastor e meu filho foi atrás do senhor. Falei, para resumir, é que ele vai vir, quer levar a senhora para o céu, mas para a senhora chegar lá tem que aceitar ele. Quer aceitar ele? Ela para ir para o céu? Eu aceito agora. Nunca entrou numa igreja evangélica. Jesus buscou ela na varanda da casa dela, na frente do pasto. Nós estamos, muitas das vezes, irmãos, nós pegamos crentes brincando com a salvação, mas o mundo está se preparando. Quando eu fui pregar uma das vezes nos Estados Unidos, o pastor fazendo brincadeira, né? E eu sou meio ruim de brincadeira até a gente se conhecer assim. Não é que eu sou ruim, é que eu não consigo ser forçado. Se eu não achei graça, eu não vou rir. Pronto. O pastor falou assim para mim, o senhor tem medo de andar de avião? Eu falei, pastor, eu nem penso. Se pensar, não entra nesse negócio. Porque depois que desgrudou do chão, meu amigo, é você e Deus e vamos embora. Nem vamos pensar. Ele disse, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor chegar aqui e a igreja, Jesus ter voltado, não vai ter congresso, viu, pastor? Porque nós já fomos embora com Jesus para o céu. Eu falei, tá engraçadinho, nem me conhece, está falando que eu já vou ficar se Jesus voltar. Eu falei, não vou nem dar ibope. Aí eu fiquei quieto. Ele falou, agora tem uma coisa, se Jesus voltar e o senhor também não subir, fica tranquilo que o avião não cai. E ele viu que não deu certo, ele falou, porque se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Aí eu falei, eu preciso dar uma resposta para isso, senão eu vou fechar a porta, eu mesmo vou fechar a agenda. Eu falei, mas isso aí é verdade? Ele falou, é verdade, pastor, estou brincando com o senhor, mas isso aí é verdade. A companhia aérea que eu vou comprar passagem para o senhor, se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Eu falei, por quê? Porque eles falam o seguinte, tem um povo aí dizendo que vai sumir. Vai que é verdade. Então, se o piloto for, o copiloto não pode ser. Por quê? Porque se um sumir, o outro fica para tomar conta da aeronave. Aí eu pensei, e se nessas horas de voo o piloto ganha o copiloto para Jesus e Jesus volta? É bom nós subir junto. Está preparado? Mas vamos para frente. Ela monta no camelo e volta para a terra de Abraão. Quantos dias foi para ele vir? Eu deduzo que foi 30 para voltar. Eu acredito, irmãos. O que eu vou falar aqui agora é um pensamento meu. Eu acredito que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Eu não sou romântico. Eu acho que eu nem consigo ser romântico. Mas eu acredito no amor à primeira vista. Eu vou perguntar aqui, deixa eu ver. Tem alguém que acredita no amor à primeira vista? Aí, ó, pode ver, todo mundo que acredita no amor à primeira vista tem aliança no dedo. Os que não têm, não levantam a mão, por isso que está solteiro. Eu vou te dar a receita. Só acontece se for à primeira vista, meu irmão. Ninguém conhece ninguém no escuro. Ou tem alguém aqui que casou e na hora do altar disse, aceita? Aceito, deixa eu ver o que eu estou aceitando aqui. Não é assim não, irmão. É tudo através de um olhar, não é? Se eu fizer um podcast, com todo respeito, se eu fizer um podcast agora com o pastor Reginaldo, ele conheceu a esposa através de um olhar. Não foi assim, pastor? Eu não sei se ela olhou primeiro ou ele olhou primeiro, mas alguém olhou para alguém. E aconteceu. Quando eu conheci a Sheila congregava numa igreja que de domingo à noite a mocidade tinha 120 jovens naquela sede. Quando a mocidade levantou para cantar, que eu olhei a Sheila, falei, terra, glória. Oxe, irmãos, eu estou na igreja, eu estou no reino, melhor do que olhar no mundo, é aqui dentro que nós temos que olhar. Falei, deixa eu ver o dedo daquela irmã lá. Olhei e falei, eita, está vazio, vou colocar lá no meu nome. E coloquei mesmo, no meu nome. Mas foi através de um olhar, é assim que acontece. Tem cantina no fim do culto, pastor? Tem? Aí, você solteiro. Convida ela, mas não, é tudo ou nada. Não tem dinheiro para pagar um salgado? Então não encosta. Você sabe quanto custa o shampoo dela?
que você quer fazer na casa dos outros se você não tem o dinheiro para um salgado? Não é verdade, irmão? Só quem tem filha mulher sabe o que é isso. Não encosta, não. For para perder tempo, vai ler a Bíblia. Arruma um serviço, mas se tem, é assim que funciona. Fala, ô vaza, quer comer um salgado? Sei lá, já entrega um currículo. Ela vai ler o currículo. Se você for aprovado, você vai ser chamado para entrevista. Foi chamado para entrevista, passou na entrevista, aí você vai falar com o dono da empresa. Se passou na entrevista com o dono da empresa, começa. Começou? Tem certeza? Noiva. Teve mais certeza? Altar. Mas tudo começa através de um? Não precisa ser tão santo, não. Porque olhar não é falta de santidade. Se você não tem, olhe para alguém que está procurando. Agora, se você tem, olhe para o que Deus te deu. É simples assim, a régua é curta e reta. Não é verdade? Mas tudo através de um? Eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Por quê? Porque 30 dias Eliezer aqui, ó. Você vai ver um moço que te espera. Com 15 dias de viagem, ela disse, você vai amar ele. Não, eu já estou amando só de ouvir falar. Então você já ama o pai. Porque quem ama o filho é porque ama o pai. E quem ama o pai é porque o amor do pai já está nele. Eita Jesus! Você já ama o pai. Você vai ver. É a mesma coisa, irmão. Você quer ver só? Quantos aqui já viram Jesus a olho nu? Nu! Alguém já viu? Também nunca vi. Mas deixa eu perguntar só por desencargo de consciência. Quantos aqui que nunca o viu, mas menos sem nunca ter visto, ama ele e dá um glória? E como é que você ama alguém que você nunca viu? É porque todo culto, o Eliezer chamado Espírito Santo está aqui dizendo, você vai ver quando a trombeta tocar. Você vai ver quem é que, para quem eu vim te buscar, você vai ver. Oh. Se eu soubesse cantar, então eu não sei. Se eu soubesse descer uma letra aqui agora. O ousado amor. Que hino. Mas ela monta no camelo, vai. Quando está chegando perto das tendas de Abraão, a Bíblia diz assim, e subia Isaque pelo caminho da oração. Ela olhou, é ele. E como você sabe, irmã Rebeca, faz 30 dias que eu estou escutando dele. Eu nunca vi, mas já sei quem é. Irmão, só é enganado quem quer, viu? Hoje está uma abrição de igreja para todo gosto. Paz, meus irmãos, esses dias eu recebi uma notícia, recebi uma reportagem de uma igreja que estão servindo pipoca na hora do culto, para os crentes relaxar para assistir o culto. Como é que vai dar glória com a boca cheia de milho, irmão? Parece brincadeira, né? Bem-aventurados são os irmãos que estão guardados nessa cidade e não têm visto essas coisas. Viu? Já parou para imaginar, pastor? Na hora da palavra, pipoca, pipoca, doce ou salgada, e você lá, assim, pregador suando, igual chaleira de cuscuz. É o que está acontecendo. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, só é enganado e só entra nessa quem quer. Porque faz 93 anos que nesta cidade o Eliezer está aqui. A trombeta vai tocar. Ela desce do camelo, vai lá no Eliezer. Ô irmão Eliezer, quem é esse moço que vem vindo ao nosso encontro? Esse moço? É para ele que eu fui te buscar. Aí eu sabia. Subiu no camelo, tampou a cabeça, abaixou a cabeça com sinal de reverência. E ele não foi tomando posse da moça, não. Não, senhor. O texto diz que o pai recebe a moça, pega o filho e introduz o casal nas recâmaras do pai. Sem fazer a rodeio. Eu não vim agitar as águas, porque as águas já estão agitadas. Mas eu encerro a minha fala. Eu já passei dessa idade, viu, irmãos? De nos últimos 5 minutos esmirilhar para a igreja ferver e nós entregar. Mas hoje já não está dando mais. Mas eu, sem fazer barulho, eu encerro com essa fala. Jesus está voltando. E nós precisamos conhecer a voz do Eliezer. O Eliezer não mudou a mensagem. Não, irmão, olha o texto.
Ele tinha tudo para mudar. Será que eu mudo alguma coisa? Não, eu não vou mudar não, vai ser assim. Ela vai ter que vir na fonte, trazer o cântaro, encher o cântaro, me dar água e oferecer água. Não mudou, não amaciou. Pode deixar uma semana a minha filha comigo para despedir. Não vim para dar uma semana. Eu vim procurar, achar, preparar e levar. Eu não vim negociar. A palavra não mudou. O evangelho continua o mesmo. A porta é estreita. Deus é santo. E quem quiser ir, ele requer ansia. Oh, Jesus. Quantos pode dizer amém? Tem alguém nesta noite que ouviu esta palavra e gostaria de dar um sinal com a sua mão aceitando a Jesus, ou quem sabe está afastado, gostaria de retornar para Jesus? Olha aquele hino que diz: ó imensurável, ousado amor de Deus, que deixou as 99 só para me buscar. Puxa vida, se eu soubesse cantar, irmão. Mas graças a Deus que tem uns irmãos com os dedos afiados aqui. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém que ouviu esta palavra? Quem sabe você ainda não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de dar um sinal com a sua mão aceitando a Jesus ou reconciliando com Deus? Eu não vou insistir. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora que ouviu esta palavra. A trombeta está tocando. Jesus está voltando. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje. Talvez não dá tempo de eu devolver o microfone a quem é de direita e a trombeta pode tocar. Mas Deus, nesta noite, Ele está com a porta da misericórdia aberta, dizendo: se houver alguém, a porta está aberta. A última vez eu faço esse convite. Tem alguém que gostaria de dar um sinal com a sua mão aceitando a Jesus ou reconciliando com o Senhor, seja na galeria ou na nave da igreja? Nós vamos orar por você. Eu vou fazer um outro convite aqui. Tem alguém que vem na fonte, enche o cântaro, que quem sabe toca, prega, canta, adora, ceia. Mas Deus está dizendo: hoje eu quero te chamar para um particular e renovar minha aliança com você. Tem alguém? Eu estou falando para quem é batizado, que precisa de um renovo de Deus. E você sabe do que eu estou falando. Também não vou insistir com você. Não precisa se intimidar. O céu te conhece. A lupa de Deus desceu hoje nesta casa. Deus está dizendo: eu quero te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Tem alguém? Sabe, irmãos, nesses últimos dias o céu está tratando com a igreja mesmo. Deus está tratando conosco. Eu peço a Deus, pastor Reginaldo, todos os dias para ter misericórdia. Eu não quero ser um animador de plateia. Eu não quero ser um pregador que talvez aonde eu chegue tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu não quero andar só por interesse. Eu quero que Deus cuide de mim e eu peço para Deus todos os dias me ajudar. Porque quando a trombeta tocar eu não quero ficar. Eu tenho 47 anos de vida, irmãos, fiz agora em fevereiro. 47 anos de vida, eu tenho muita coisa para aprender, mas uma coisa eu já aprendi: não é fácil chegar no céu. Nascido e criado dentro da igreja. O meu nome Deus deu para minha mãe através de uma menina de 13 anos que foi tomada em profecia, e minha mãe, sem saber que ainda estava grávida, Deus tomou a boca daquela menina e deu o meu nome para minha mãe. Minha mãe nem crente era. Minha mãe, quando aquela menina acabou de profetizar, ela foi embora. Minha mãe falou para minha tia: essa menina deve estar doida. Porque minha mãe não era crente, não conhecia. Minha tia disse: por que ela está doida? Primeiro que ela não me conhece. E diz que eu estou grávida, que vai ser um menino. E para pôr o nome de Isaías, se eu tomo remédio, se eu evito, eu não sinto nada, como que pode ser? Minha tia disse: se você não conhece, não coloque a mão onde você não conhece. Aguarda, porque alguma coisa pode acontecer. Minha mãe, passando mal, foi no hospital e falou para o médico: acho que é o remédio que eu estou tomando.
O médico pediu o exame e disse, não tem nada de remédio não. Aí tem quase 4 meses alguém aí dentro, que está pedindo para nascer e para viver. Minha mãe falou para meu pai, então aquela menina não estava errada. Se eu morrer no parto, porque minha mãe passava muito mal na hora do parto. Minha mãe disse assim para o meu pai, se eu morrer no parto, vamos obedecer o que Deus falou na boca daquela menina. Eu posso não voltar do hospital, mas o nome desse menino, se nascer homem, tem que ser Isaías. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu não estou contando isso para emocionar ninguém, não. Eu estou contando o que vale tudo isso. Deus me escolher no ventre, me dá o meu nome. 47 anos na igreja, desde os 14 pregando a palavra, e a trombeta tocar e eu ficar. Porque eu só fui um animador de plateia, eu só fui um telespectador, sentei para ver. E quando o apelo veio e Deus passou dizendo, eu quero te salvar, alguém diz, não, ainda para mim não dá tempo, não, para mim ainda não é chegado, não, para mim ainda não dá, para mim ainda não quero. Que vale a pena, irmãos? A Bíblia diz que naquele dia é melhor que amarrássemos um peso no pescoço e nos lançássemos no mar, do que conhecer essa palavra e nós não chegarmos lá. A última vez eu faço essa pergunta, porque o céu clama por você nesta noite. Se não fosse assim, você nem de pé você estava. E eu vou falar uma palavra de Deus rasgada, porque Deus não tem a rodeio. Deixa de ser ingrato, deixa de ser ingrata. A misericórdia de Deus e as mãos de Deus estão estendidas sobre você. Deus chama um povo aqui para renovar a aliança, mas Deus também chama alguém para dizer, eu quero você, eu preciso escrever o teu nome no livro da vida. Aonde pela última vez eu faço essa pergunta, tem alguém que quer aceitar Jesus ou quer reconciliar com o Senhor? Se houver, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Não tem? Será que não tem? Que Deus te dê uma outra oportunidade. Estenda as tuas mãos para cá, Senhor. Eu apresento os teus filhos que estão adiante do teu altar, que ouviram a tua voz, não temeram, mas reconheceram que precisam e são carentes de um renovo. Renova, Jesus. Renova os olhos, renova a mente, renova o coração, renova os pensamentos, renova as forças. Aqueles que oravam na madrugada e hoje não têm força de orar mais. Oh Jesus, é o que o Senhor manda dizer. Aqueles que tocam no teu corpo e no teu sangue todo mês, mas é só uma semana que eles pedem para se consertar, para poder tocar. É uma semana que eles precisam. E o Senhor está dizendo que o Senhor não é Deus de uma semana, o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. É o Senhor quem manda dizer esta palavra. Ajuda-nos a não brincarmos com o teu sangue derramado na cruz. Ajuda-nos a estarmos atentos para podermos ouvir a voz do toque, o som do toque da trombeta, o alarido dos anjos. Nos ajuda. Obrigado por esta casa, obrigado por este altar, pelo anjo que o Senhor colocou nesta cidade, obrigado pelo povo, obrigado pelos jovens, pelos departamentos, da porta ao altar, da altar à porta, onde houver alguém aqui, que as tuas mãos alcancem. Ajuda-nos a guardarmos a tua palavra na tábua do nosso coração e que nós possamos sair daqui com o cântaro cheio, mas também com os pés lavados. Pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Glórias a Jesus. Meus irmãos, estarei já fazendo menção dos nossos contribuintes, dos nossos dizimistas. Já estaremos impetrando a bênção pastoral. Dizimistas de hoje, presbítero Cleiton Pontes, diácono João Gabriel, esposa, também irmã Esther Cristina, Gabriel Cândido, Graciane de Andrade, Regina Chaves e Reni do Rosário. Contribuinte de carne de missões, presbítero Edson Fernandes. Meus irmãos, lembrando que amanhã já inicia também a festividade. Não sai ainda, meu irmão. Espera um pouquinho. Já estaremos impetrando a bênção pastoral. Aleluia. Amanhã já estaremos iniciando o trabalho do Confadep. Será uma bênção, viu, meus irmãos? Chegue cedo, né? Todos os dias o horário do início do culto será às 19h30 e amanhã o pastor Isaías ministrando a poderosa palavra de Deus novamente. Amém? Quantos receberam essa palavra, digam glória a Deus. Estenda vossas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja com cada um de nós para hoje e todo sempre. E todos dizemos: esse Deus é por nós.
Unidos em Cristo.